Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, terça-feira, vamos partilhar com todos os caminhantes para a luz a leitura de Marcos, Evangelho de Marcos, do capítulo 5, do versículo de 21 a 43. O Salmo 22 vai nos dizer: louvarão o Senhor os que o procuram, viva para sempre o coração deles. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou que dessem de comer a menina. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos mostra os dois casos. Nos mostra Jesus no início, quando ele é encontrado pelo chefe da sinagoga, que veio então do chefe da sinagoga chamado Jairo. E vendo Jesus, ele caiu aos pés e suplicava por sua filha. Então Jesus vai com ele para sua casa. E no caminho haviam tantas gentes ao redor de Jesus pressionando. E uma mulher no meio daquela multidão que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela pensa consigo: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. E ela alcança a orla do manto de Jesus e ela sente dentro de si que ela está curada. E Jesus olha para ela e diz: filha, vá, a tua fé te salvou, ficai livre dessa doença. E nesse momento já outros chegam e falam para Jairo, a sua filha já está morta, por que incomoda o mestre? E aí eu vejo, lendo esse evangelho, que o papel dessa mulher não era só ficar curada, mas era também encorajar Jairo a não desistir, a não deixar de crer em Jesus. E quantas vezes essas coisas acontecem na nossa vida, nos nossos caminhos, que nos encorajam também a não desistirmos de Jesus, a não deixarmos de acreditarmos em Jesus. Nós somos muitas vezes afetados por doenças, por enfermidades, que se tornam fé para a gente, que alimentam a nossa fé, se tornam alimento para a nossa fé, para acreditarmos ainda mais em Jesus. E quantos testemunhos também nós já não tivemos conhecimento, que serviram, assim como aquele encontro da mulher com a hemorragia de sangue, que se encontrou no caminho de Jesus, na ida para a casa de Jairo, e que certamente fez Jairo acreditar em Jesus e continuar o caminho para a casa dele, mesmo recebendo a notícia no caminho que sua filha estava morta. E assim também acontece conosco, e nós precisamos estar atentos todos os dias na nossa caminhada,
Que o Senhor ele vai criando os meios para nos alimentar a nossa fé, para que os nossos olhos possam ver os seus feitos, né? E possamos continuar crendo em Jesus, caminhando e crendo em Jesus. Se Jesus está vindo conosco, caminhando conosco como ele estava caminhando com Jairo até a casa de Jairo, indo em socorro àquela menina, a filha de Jairo, se ele está também caminhando conosco, se ele caminha com você agora, diante de uma enfermidade ainda, se ele caminha com você ainda que está pedindo, intercedendo por alguém, para chegar até aquela pessoa, né? Olha o que acontece no percurso, esteja atento o que acontece nesse caminho, que é para não desistirmos, para que eu não desista, para que você não desista de acreditar em Jesus, de ter fé em Jesus, de sermos alimentados em Jesus. E foi isso que aconteceu com Jairo. Eu lendo esse evangelho, a gente se questiona, né? O que uma coisa tem a ver com outra, né? E aí eu comecei a ver que esse encontro dessa mulher com a hemorragia, ela acontece nesse trajeto de Jesus junto com Jairo indo até a casa de Jairo. E certamente isso fez com que Jairo acreditasse mais, fez com que Jairo não desanimasse quando ele recebeu a notícia que a sua filha estava morta, fez com que ele confiasse que Jesus podia levantar a sua filha, ressuscitar ali dos mortos. E é isso que acontece. Mas olha, sejamos sábios, sejamos cristãos sábios. Jesus viu toda aquela multidão que estava ali, que comprimia Jesus, que aquela mulher com fluxo de sangue tinha tanta dificuldade por causa da multidão de chegar até Jesus, que ela pensava, se eu só tocar na orla dele, eu ficarei curada. E ela sente dentro de si, por causa da fé dela, que ela está curada. Mas Jesus é tão sábio que ele não leva toda aquela multidão para a casa de Jairo. Ele vai, o evangelho vai dizer, né, que quando chega e diga, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo e somente crê. E ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. E foi só com esses 3 discípulos que ele entrou na casa de Jairo, que ele entrou no lugar onde estava a menina. Porque para Jesus fazer o milagre na nossa vida, na minha vida e na sua vida, ele não precisa de multidão. Ele só precisa de quê? Dos discípulos que acreditam que o milagre vai realizar. É só disso que Jesus precisa. Ele só precisa que eu acredite, que você acredite que ele vai realizar o milagre. E aí ele entra no quarto daquela menina e ele pega ela pela mão e disse a ela, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Ele dá uma ordem. E é assim que Jesus faz conosco. Ele nos dá uma ordem, levanta-te. Quando eu vi esse Talita cum, eu me lembrei quando eu fui voltar para o trabalho, né? Brigando com a ansiedade. E que eu dizia para o Senhor assim, Senhor, se fizer um sol, é um sinal para mim ir sem medo, Senhor, de volta para o trabalho. E eu estava deitada ainda na minha cama orando, e o Senhor me dizia a palavra, levanta, toma o teu leito e anda. E eu me levantei, confiando, obedecendo essa ordem do Senhor, e fui para o meu trabalho. E é assim que Ele faz, Ele nos pega pela mão e nos diz, levanta-te e anda. Foi o que ele fez com essa menina. E a menina logo se levantou e começou a andar. Porque quando Jesus nos pega pela mão e nos diz levante-se e anda, não tem como ficarmos no mesmo lugar. Não tem como deixarmos de obedecer. É a mesma sensação dessa mulher com hemorragia que ela sente dentro de si que ela está curada. E ela realmente está curada. E é assim quando nós nos encontramos com Jesus. Ele nos pega pela mão e nós sentimos que é Ele que está nos levantando. Então, que nesse dia de hoje o Espírito Santo nos faça crer ainda mais em Jesus, ao ponto de acreditarmos que Ele está nos segurando pela mão, que Ele está nos dando a ordem, levanta-se, que Ele está nos dizendo, Talita cum, levante-se.
Eu te digo, levanta-te, eu estou te ordenando, levanta-te. Levanta-te e anda. E ele diz que a menina começou a andar e ela já tinha 12 anos de idade e todos ficaram entusiasmados de tanta admiração. E Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que desse de comer a menina. Esse finalzinho do Evangelho, ele é intrigante para mim e você. Mas quando eu penso nessa intrigação de Jesus pedir que ninguém soubesse do caso e falou que desse de comer a menina, eu penso também na preservação dessa menina, porque ela era uma criança de 12 anos. Né? Como não seria o tumulto ao redor dela? Uma criança com 12 anos que havia sido dado pelaquela multidão como morta e que de repente está viva porque Jesus a levanta pela mão. Como ela não seria bombardeada de tanta pergunta, a família dela de tanta indagação? Então, isso também nos serve como ensinamento. O Espírito Santo nos ensina hoje que Jesus é aquele que nos levanta pela mão, que pensa em todos os detalhes e nos preserva de todas as dificuldades. Ele nunca faz as coisas pela metade. Ele sempre faz as coisas de forma plena e sempre um passo à nossa frente. Jesus é aquele que está no nosso passado, no nosso presente e já está lá no nosso futuro. Que nesse dia de hoje o Espírito Santo nos ensine a acreditar nesse Jesus, a caminhar acreditando que Jesus já está no futuro e que Ele sabe e nos preserva de todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.